e nós vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Versículo 1. Nós vamos ler a genealogia de Jesus. Vamos lá. Versículo 1 do Evangelho de Mateus, a palavra de Deus diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Herom, e Herom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou a Ruth, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. Daqui foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, na deportação para a Babilônia. E depois da deportação da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. E Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eliazer, e Eliazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém? Sei que é meio difícil esse texto, mas como hoje se trata por um dia comemorativo ao Dia dos Pais, então nós lemos essa genealogia sobre gerações. Aqui nós vemos 14 gerações, depois teve mais 14 gerações, depois teve mais 14 gerações até chegar a pessoa do Senhor Jesus. O que nós vemos aqui, irmãos? Aqui é citado o nome de homens que foram pais e que geraram filhos. E cada filho gerou outro filho. Então essa genealogia, ela mostra a história de famílias. Amém, queridos? Famílias de tempo em tempos, de tempo em tempo. Se você olhar para a palavra de Deus, que nós lemos nesta noite, você vai ver que esta genealogia, ela começa falando de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. São gerações diferentes. Mas aqui fala que Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. E assim vai se estendendo as gerações. Se você olhar, são milhares de anos. Mas a história desses homens estão escritas. Ela chegou até nós na palavra de Deus. E toda essa história está registrada. E o que eu gostaria que você meditasse nessa noite, eu sei que você saiu da sua casa,
você está aqui com a sua família. Se você está sozinho, você está orando pela sua família. Você está pedindo para a sua família. E eu quero dizer para você, como está registrado aqui na Bíblia, Deus fez questão que o Espírito Santo inspirasse e fosse registrado na palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus tem amor à família. A família é uma instituição divina, amém, queridos? Foi Deus que instituiu a família, foi Deus que instituiu o casamento, foi Deus que instituiu pais, filhos, e é Deus que sustenta a família, e é Deus que sustenta o mundo. É Deus que sustenta os céus e a terra. Então é muito importante você observar nessa noite a seguinte coisa. Abraão teve uma família perfeita? Não. Abraão teve problemas. Abraão teve problemas seríssimos. Embora ele é o pai da fé, Deus manifestou nesse homem grandes milagres. Um homem que foi pai aos 100 anos. Teve uma mulher estéril. Deus abriu a sua madre, ela já era uma mulher idosa. Mas Deus tinha dito para ele que daria a ele um filho. Amém? E Deus deu. Deus fez um milagre na vida de Abraão. E na sua geração, então, ele foi pai já bem velho. Mas a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão. Quero dizer para você o que Deus te prometeu. O teu pacto que você tem com Deus, a tua entrega que você tem a Jesus, a tua entrega a ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem falado com você, o que vai acontecer? Vai cumprir, porque Deus é fiel. Então Deus cumpriu na vida de Abraão, e Deus deu para Abraão Isaac. Isaac e Rebeca foram perfeitos? Não. Tiveram problemas. Rebeca também teve dificuldade para gerar filhos. Quando gerou gêmeos. Gerou Jacó e gerou Esaú. A Bíblia diz que os dois filhos já tinham problemas no ventre. Esaú nasceu primeiro que Jacó. E quando Esaú nasce, Jacó está grudado no pezinho dele, com as mãos. Olha só, meus irmãos. E quando nasceu, esses dois irmãos, eles cresceram. Eles tiveram muitos problemas. Não foram perfeitos. Tiveram dificuldades. E depois cresceram, né? A história vai falando sobre eles, e eles cresceram. Esaú, homem de caça, homem que vivia no campo. Jacó, homem mais caseiro, mais próximo da mãe. Esaú, herdeiro da promessa, como filho mais velho, mas não deu valor às promessas de Deus. Jacó, homem mais pacato, mais dentro de casa, mas deu mais valor às promessas de Deus. Jacó herdou a bênção de seu pai Isaac, quando Isaac orou por ele. Embora Jacó tinha tanta sede pela herança da bênção, que fez passar pelo seu pai como na pessoa de Esaú. Olha só como é isso. E ele, veja quantos problemas foram gerados nessa família. Jacó usou essa atitude. Mas Isaac o abençoou, ele herdou as promessas. O irmão de Jacó, Esaú, se enfureceu. Eles tiveram muitos problemas. O que eu estou querendo mostrar para você, que estou na terceira linhagem de família aqui. Eles tiveram problemas. Depois Jacó foi pai de 12 filhos. Gerou 12 tribos, 12 filhos diferentes. Entre os irmãos, os filhos de Jacó, tiveram muitos problemas entre eles. Deus tinha um plano na vida de José.
que era um dos mais novos dos irmãos. Seus irmãos invejaram tanto a vida de José que o vendeu. Ele foi vendido. Ele foi levado para o Egito. Mas o plano de Deus tinha que se cumprir no Egito. E Deus usou José poderosamente lá no Egito. Quando chegou o tempo de cumprir as promessas de Deus na vida dele. Mas os seus irmãos não foram fiéis. Seus irmãos tiveram problemas. Irmãos, então você vai vendo a história das famílias. E as famílias tiveram problemas. E você vai percorrendo a Bíblia, quando a palavra de Deus chega até a vida de Ruth. Quando a promessa de Deus vai se cumprindo na vida dessa família, na família de Boaz, pois a palavra de Deus também vai mostrando a família de Jessé, os irmãos de Davi. Jessé foi pai de Davi, e quando Davi então é ungido rei, ele tem problemas com seus irmãos. Por que eu estou citando todas essas famílias? Porque eu quero dizer para você, não existe famílias perfeitas. Não existe pessoas perfeitas. Não existe ninguém perfeito. Interessante que você vai percorrendo a história bíblica. Abraão, o pai da fé. O Isaac é o herdeiro. O Jacó, o homem que manquejou porque um anjo feriu a sua perna. E você vai percorrendo, quando você passa por Moisés, quando você passa por Josué, e você vai percorrendo a palavra, então você chega aqui em Davi. A Bíblia diz, achei a Davi segundo o meu coração. Mas Davi pecou, Davi errou, teve filhos rebeldes, teve filhos que rebelou contra o pai, rebelou contra o Estado de Israel. Meus queridos e amados irmãos, mas em todo esse tempo, Deus não os abandonou, Deus esteve com eles. Sabe por quê? Porque eles tinham uma aliança com Deus. Eles tinham uma aliança com o Senhor. E nessa noite, quero que você pense na tua família. Como eu estou citando aqui todas essas gerações, estou citando aqui essa genealogia, e gerações totalmente diferentes, épocas diferentes, e como eles tiveram problemas, tua família tem problema? Você tem problema na sua casa? Você tem problema com seus filhos? Você tem problema de relacionamento? Você tem dificuldade no dia a dia, no seu caminhar? Tem alguém da sua família que tem inveja de você? Tem alguém que te persegue? Tem alguém que te aplaude demais? Tem alguém que é meloso para aproximar do que você tem? Tem alguém que mente, te engana? Olha para a palavra de Deus. Todas essas coisas nós vemos nas famílias da Bíblia, na história da Bíblia. Agora, é interessante, irmãos, é como Deus é justo. O que é interessante é quando você olha para a Bíblia, e como Deus é fiel, é como Deus cuida de cada detalhe, como Deus trata com cada um, como Deus trata com justiça a fidelidade de cada um, e como Deus pune a injustiça de cada um. Diga, Deus é fiel. Então olha para a Bíblia, e você vai ver que Deus ele trabalha, e Deus cuidou de todas essas famílias, toda a história ela foi escrita, e em todo esse tempo, Deus esteve com eles. Nos momentos em que Deus precisou tratar com cada um deles, Deus tratou. Deus tratou com Davi, Deus tratou com Jacó,
Deus tratou com Esaú. Deus tratou, meus amados e queridos irmãos, com todas essas pessoas. Abraão pagou um preço alto por gerar Ismael, os ismaelitas. Meus irmãos, em todo tempo, Deus trabalha no nosso meio. Você que crê na palavra de Deus, ainda que a tua família não seja perfeita, todavia Deus é perfeito para cuidar de todos os detalhes que há na sua família. Deus é perfeito para lidar em todo tempo. Em todo tempo o Senhor, Ele vai edificando. Os momentos de prova, os momentos que você passa às vezes de enfermidade, os momentos em que você enfrenta problemas, esses problemas te fazem crescer. Os problemas muitas vezes te fazem parar para refletir. Os problemas muitas vezes te faz repensar a situação. Na Bíblia, nós vemos tantas explicações sobre famílias. Olha, você talvez, querido, pode pensar assim: é por falta de não ter que eu passe esse problema. Não, não é. Não, é porque eu tenho demais, eu passo esse problema. Também não é. É porque ninguém é perfeito. Salomão foi o homem mais sábio da história. Salomão foi o homem mais rico também da história. Salomão, as nações vizinhas serviam ele, traziam ouros para o palácio. Salomão envaideceu seu coração. Salomão teve 1000 mulheres. Salomão teve as mulheres mais lindas da terra, tratada com as melhores mirras, tratada com os melhores perfumes, cuidada. Mas Salomão, quando velho, escreveu o livro de Eclesiastes e disse: tudo que está debaixo do sol é vaidade. Tudo que se faz debaixo do sol é vaidade, é vaidade. Porque um homem que tinha sobrando tudo, aí ele olha e diz: tudo é vaidade. Você percebe que não há perfeição na pobreza e não há perfeição na riqueza. Os homens, a humanidade, são iguais, são todos dependentes de Deus, são todos dependentes unicamente de um Deus só, que fez os céus e fez a terra. Um Deus único, na qual enviou o seu Filho unigênito, na qual deu o seu Filho único, que tomou a forma de homem, o Pai de toda a criação, o Pai que criou os céus, a terra, a profundidade da terra, as águas, fez as separações das águas, tudo que nela há, o Deus Pai de toda a criação, o Deus que fez o homem e deu condições para o homem gerar, e deu condições para o homem ser pai e gerar pessoas e cuidar de pessoas. Foi Deus que deu esse dom, foi Deus que deu essa dádiva, foi Deus que deu essa graça. O próprio Deus, meus queridos irmãos, Ele olha para cada um de nós e Ele sabe aonde cada pessoa é boa. E Ele sabe aonde cada pessoa é falha. Tem suas fraquezas, tem seu perfil na qual Ele mostra a sua imperfeição. Mas o nosso Pai é perfeito. Ele é perfeito que Ele enviou seu Filho Jesus, que tomou a forma humana. Jesus, Ele foi gerado pelo Espírito Santo.
E a palavra de Deus fala no versículo 18 de Mateus 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que quando Maria, sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Veja bem, concebido do Espírito Santo, por quê? Porque Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Amados e queridos irmãos, por quê? Porque em Jesus está toda a plenitude divina, toda a plenitude de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, toda a plenitude da bondade de Deus, repousou sobre a pessoa bendita de Jesus, que veio em forma de homem, tomou a natureza humana, gerado pelo Espírito Santo, para não pecar, e ele foi fiel, e ele não pecou, e essa forma humana, imperfeita que eu tenho, você tem, que Davi teve, que Abraão teve, que Jacó, Isaac, e as gerações que nós lemos, todas essas gerações que pecaram, Jesus não pecou, ele é perfeito, e na sua perfeição, ele levou todos esses pecados e cravou eles na cruz. E cravando esses pecados na cruz, ele trouxe o perdão para o homem. Agora Jesus, ele nasce num lar simples, um lar pobre. Jesus nasce numa manjedoura, não havia lugar para ele nas estalagens, né? Não havia um hospital moderno para qual Jesus nascesse. Jesus nasce em lugar simples, como uma criança simples, ele é cuidado, ele cresce, aos 12 anos ele vai para o templo, ele é criado na cidade de Nazaré. Veja bem, irmãos, Jesus tem uma vida natural, como nós temos. Ele vai para o templo, ele já conhecia as Sagradas Escrituras. Você vê Jesus como filho de José, o carpinteiro, trabalhando, exercendo o seu trabalho, porque a palavra de Deus fala lá em Isaías 53, foi subindo como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura alguma. Assim foi a vida de Jesus. Ele viveu assim, de forma simples. Ele foi criado entre famílias, e Jesus viveu entre famílias, e Jesus conheceu os problemas das famílias. Ele foi criado nos lares. Agora, Jesus, quando ele completa 30 anos de idade, ele vai cumprir as promessas da palavra de Deus. Jesus, ele vai para o Rio Jordão, ele se batiza nas águas do Rio Jordão, um exemplo de vida. José, seu pai, morre, Jesus praticamente cuidou da família, ele foi arrimo de família, e Jesus, meus irmãos, quando ele se batiza, ele vai cumprir o seu ministério. Agora, como pregador, quando ele vai fazer o sermão do monte, do lago de Genezaré, ele vai agora ensinar, e ele começa a ensinar as bem-aventuranças, né? E ele vai falando das bem-aventuranças, e ele começa a visitar famílias. Jesus começa a conviver com famílias. Uma das famílias que Jesus conviveu foi a família de Pedro. Tanto é que Jesus curou a sogra dele. Outra família que Jesus conviveu foi a família de Marta e Maria. Quando Lázaro morreu, era muito amigo de Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro. E ele cumpriu, a palavra do Senhor naquela casa, onde Jesus era muito reverenciado. Marta e Maria tratavam muito bem dele, fazia banquetes especiais para Jesus.
Então Jesus esteve entre famílias. Jesus viu a pobreza das famílias. Jesus viu a riqueza das famílias. Ele também esteve na casa de Levi. Levi tinha posses. Jesus, irmãos, ele esteve na casa de Zaqueu. Zaqueu era homem riquíssimo, muito rico. Mas Jesus também esteve com os pobres. Jesus esteve em todas as casas. Jesus conheceu todos os níveis de pessoa. E o mais interessante de tudo é que Jesus ama a todos. Amou a todos. Percorreu tudo isso. Jesus, certa feita, trouxeram para ele uma mulher pega em adultério. E ela estava nua. E na sua nudez foi colocada aquela mulher na presença de Jesus. E os estudiosos daquela época, os doutores da lei, que tinham seus conhecimentos profundos, cada um com uma pedra na mão, fizeram uma pergunta para pressionar Jesus, fazer uma pressão na cabeça dele. E diz, olha, a lei de Moisés diz que quem é pego em adultério deve ser apedrejado. E o que diz o Senhor? Como Jesus conhecia, Jesus disse, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus estava dizendo, eu conheço vocês todos, eu sei quem são vocês, eu conheço os seus pais, eu conheço a geração de vocês, eu conheço a raiz da história, eu conheço todas as gerações. Jesus era antes da fundação do mundo, amém? Então ele sabia quem era. Quando a lei foi escrita, Jesus estava lá. Quando a lei foi escrita lá por Moisés, Jesus estava lá. Meus irmãos, Jesus conhecia a história de todos eles. Então Jesus diz, quem estiver sem pecado, pode atirar a primeira pedra. E aí um por um foi soltando a pedra e foram saindo, porque cada consciência começou a lembrar do seu pecado. Cada consciência começou a se despertar e lembrar, olha, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu fraudei alguém, eu não fiz aquela nota fiscal, eu lesei o governo, alguém lembrou da mentira que contou, alguém que traiu lembrou da traição. Meus irmãos, e naqueles momentos as pessoas foram deixando a pedra e de repente fica aquela mulher sozinha, nua, ali na porta do templo. E Jesus então está escrevendo no chão. E a palavra de Deus diz que Jesus levantou a cabeça, olhou para aquela mulher e disse, aonde estão os teus acusadores? Não há ninguém aqui. Meus irmãos, e Jesus disse, ninguém te condenou? Nem eu também te condeno, não vou te condenar. Porém, vai e não peca mais. Aquela mulher sofrida. Então quero que você, por que estou pregando isso nessa noite? Porque eu quero que você reflete. Que embora você tenha uma família, tua família não é perfeita, tua família tem problemas, os traços da sua família têm dificuldade nas raízes, talvez você não teve um bom pai, talvez você não teve uma boa mãe, talvez você não foi um bom filho, talvez o filho que você tem não é um bom filho, e você tem problemas, você chora, você sente dor, você sente dificuldade, seu marido não é perfeito, sua mulher é geniosa, ela é vingativa, ela não é uma pessoa às vezes muito social, ela tem dificuldade, cada um com os seus problemas, cada um com as suas dificuldades, cada um tem faz a sua leitura daquilo que você enfrenta, mas eu quero dizer para você, você tem Jesus, você tem Deus. Você tem Deus, querido. Como estes homens que nós lemos.
como a história de Jesus aqui está escrita. O Senhor ama cada um de nós. O Senhor ama a tua casa. O Senhor ama você, meu irmão. Com toda a imperfeição que cada um de nós temos. Com todos os detalhes que cada um de nós carregamos. Deus olha e Deus ama cada um de nós. Deus ama você. Deus ama a tua casa. Olha, Deus conhece as tuas raízes. Às vezes você pensa que deve ser a história escrita de uma maneira, mas os planos de Deus são maiores que os seus. Os planos de Deus são mais perfeitos. Amém, queridos? Os planos de Deus vai muito além dos planos que nós construímos, planejamos ou fazemos. O que é importante para nós é nós termos um coração, uma mente, uma alma que acredita em Deus, que acredita na palavra de Deus, que acredita nas promessas de Deus. Meus irmãos, todos estes homens, começando de Abraão, Isaque, Jacó, e chegando até Davi, e de Davi a Jesus, os que confiaram, os que creram, e os que esforçaram, e procuraram praticar a palavra de Deus, eles obtiveram a promessa, e eles alcançaram as promessas de Deus. Então nessa noite eu deixo essa palavra para você. Creia, entregue a sua vida, entregue sua alma a Deus, confie. Não desanime com a tua casa, não desanime com o teu casamento, não desanime com seus filhos, embora pareçam problemáticos. Se acalme, cumpra a sua vida, ande nos trilhos que Deus tem colocado para você andar, caminhe debaixo da vontade de Deus. Você já parou para pensar que Jesus, sendo tão perfeito, sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem defeito, a Bíblia diz que nenhum dolo se achou em sua boca. Você viu como o caminho de Jesus não foi fácil? Para começar, ele nasceu num tempo de muita perseguição, onde as mulheres grávidas, muitas delas morreram, e as crianças recém-nascidas foram mortas. Que trauma que houve naquela geração, que trauma. Há um texto bíblico que diz: Raquel chora triste a perda de seus filhos. Por quê? Porque na geração de Jesus, o rei Herodes, sentindo ameaçado, porque haviam dito pelos estudiosos que um novo rei estava nascendo. Um novo rei estava nascendo. Era um provérbio que estava se pregando. Então o rei Herodes mandou que matasse todas as crianças recém-nascidas. Jesus, na geração dele, ele nasce num lar, irmãos, de um homem que era justo, José, de uma mulher que foi escolhida, porque era uma mulher que temia Deus e servia a Deus, mas era uma geração ferida, era uma geração sofrida, era uma geração traumática, era uma geração na qual Jesus nasceu muito traumática, mas Jesus enfrentou todos os traumas daquela época, enfrentou o trabalho duro, enfrentou a vida dura e amou todas essas famílias e perdoou quem estava em pecado. A vida de Jesus não foi fácil. A vida de Jesus, ela também foi sofrida. Talvez você esteja dizendo: a minha vida tem sido muito sofrida, pastor. Sim, é assim mesmo. Mas é importante, querido, que no teu sofrimento,
ou na tua alegria, ou nos teus momentos mais felizes, você erga a tua cabeça e você tenha Jesus como teu Senhor. Porque Jesus enfrentou tudo isso. Por quê? Por amor. Por amar a humanidade. Por amar você. Por amar as pessoas, por amar as famílias. Irmãos, nós vimos Jerusalém. Nós vimos os lugares que Jesus passou. Como existe lugares ali que a vida é tão sofrida. Mas é um povo que acredita em Deus. E como que as promessas de Deus se cumpriu. E Jesus cumpriu todo o seu ministério. Nessa noite, acalma o teu coração. Ame a família que Deus te deu. Viva a tua fé. Sirva a Deus. A tua hora de cumprir tudo isso, ela vai chegar. Amém? A tua hora vai chegar. Às vezes você teve perdas irreparáveis na tua família. No teu sofrimento, alguém olhou para ele e disse: se fosse eu, não aguentaria o sofrimento dessa pessoa. Você não sabe, mas o seu sofrimento às vezes edificou alguém. Na tua felicidade, você serviu a Deus, deixou de fazer tantas coisas, mas no teu testemunho, você edificou alguém, e Deus foi glorificado no teu testemunho. Quero dizer para você, meu irmão, se você mais acertou do que errou, parabéns. Mas se você errou em algumas coisas, Deus te ama e Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para cuidar de você, para cuidar da tua casa, para cuidar da tua família, para te dar força, para te ajudar a chegar até o fim da tua jornada. Que jeito Jesus morreu? Pregado, de braços abertos, orando, falando com o Pai, abençoando e dizendo: perdoa eles, porque eles o quê? Não sabem o que faz. Assim morreu Jesus. Como está a sua vida? Está difícil? Tá. Não, está boa, pastor. Glória a Deus. Essa noite, em nome de Jesus, eu quero que você reflita sobre tudo isso. E aonde Deus tem te colocado, nós vamos encerrar agora essa pregação. Aonde Deus tem te colocado, honre a Deus, sirva e faça a diferença. Faça a diferença por onde você passar. Seja homem de Deus, como foi Abraão, tão cheio de problemas, mas foi um homem de Deus. Como Isaac, que teve problemas, mas foi um homem de Deus. Como Jacó, que teve muitos problemas, mas foi um homem de Deus. Como Davi, que quer problemas, mas foi um homem de Deus. Nós passamos lá no túmulo de Davi. Está lá a sua história. Está lá os judeus estudando toda a arqueologia, aprendendo ali dia a dia. Um homem de Deus. Meus irmãos, os problemas nunca vão acabar. Mas por onde passarmos, com todos os nossos traços de imperfeição, nós podemos ser homens e mulheres de Deus. Sermos pais, sermos filhos, sermos pessoas que servem a Deus. E quando os nossos olhos fecharem, acreditamos em Deus, temos a certeza aonde nós iremos para sempre morar. Temos a convicção que encontraremos com Jesus. Por isso, nesta noite, eu te convido
você agora ficar de pé para nós orarmos. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. E eu quero orar com você nessa noite. Quero, junto com vocês aqui, orar pelas famílias, orar pela sua casa, orar pelos seus filhos, orar pelo seu casamento, orar. Nós que somos imperfeitos, vamos orar para que aquele que é perfeito nos aperfeiçoe. Nos dê a bênção, nos dê a graça, nos dê a vitória. Feche os seus olhos, curve a tua cabeça. Jesus ama a sua vida. Ah, pastor, está tão difícil, trabalho demais. Ah, pastor, está tão difícil, não tenho trabalho. Oh, pastor, meu emprego está exigindo tanto de mim. Ah, eu não tenho emprego, eu preciso de emprego. Ah, pastor, estou tendo um problema tão grande com os meus bens. Oh, pastor, estou tendo um problema grande, eu não tenho nada. Olha como que é a situação das pessoas. Pastor, a minha mulher fala demais. Alguém diz, a minha mulher não fala nada. Você percebe que às vezes as pessoas nunca estão satisfeitas? Você percebe que às vezes não há reconhecimento? E às vezes as pessoas dão mais lugar à insatisfação do que à satisfação. Nessa noite, nós vamos orar, queridos. E quantos aqui nessa noite querem entregar sua vida a Jesus? Quer entregar o seu lar a Jesus? Quer entregar a sua casa a Jesus? Quer entregar a sua família a Jesus? Você quer entregar seus filhos no altar? Você quer colocar a sua casa nas mãos de Jesus? Ele é perfeito. É só Jesus, meus irmãos. Oh, só o Filho de Deus. É só Ele, só Ele. Ele pode. Ele pode. Ele chama a existência das coisas que não existem. Ele ressuscitou Lázaro. Ele fez a água virar vinho. Ele multiplicou os pães. Ele andou sobre as águas. Ele parou o vento. Ele pode, Ele é Deus. Jesus pode. Então entrega. Quantos querem entregar? Levante as suas mãos nessa noite. Sua vida, sua casa, seu trabalho. Oh, glória ao poder de Deus, aleluia. Mesmo com pouca força, mesmo talvez você que se sente imperfeito, mas você tem a fé de entregar no altar. Mesmo sendo imperfeito, você tem a fé de entregar no altar de Deus, sua vida, sua casa, sua família. Feche os seus olhos agora. É um momento de oração. É um momento de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, todas as famílias aqui congregadas, Pai, casais que aqui estão, homens que estão sozinhos, mulheres que estão sozinhas, pessoas, meu Deus, que sofrem. Alguns estão decepcionados, sentindo dor na alma, sentindo tristeza. Senhor, Tu és fiel, meu Pai. Tu és o Deus do céu e da terra.
Todas as coisas estão nuas e patentes aos teus olhos. Diante da tua palavra agora, nós oramos todos juntos aqui, porque cremos nas promessas do Senhor, porque cremos no teu evangelho, porque cremos na promessa que o Senhor Deus fez a nós. Meu Deus, contempla agora cada família que está aqui nessa noite. Contempla agora, meu Pai, cada família que estão aqui buscando do Senhor uma resposta. Buscando do Senhor, meu Pai, uma resposta para a vida de cada um. Meu Deus, vem agora sobre os lares. Vem agora sobre as famílias. Vem agora, meu Pai, sobre esse casamento. Vem agora sobre essa casa. Venha sobre esse trabalho. Vem, Senhor, e que o teu poder toque nessa família, toca nessa casa, toca neste homem, nessa mulher. Cura os doentes, cura os enfermos. Meu Deus, abençoa o celeiro do teu povo, abençoa a despensa de cada um. Meu Pai, abençoa com a provisão do dia a dia. Abençoa esse relacionamento quebrado, essa aliança quebrada, meu Pai. Senhor, vem restaurar. Restaura a vida desse jovem que perdeu a convivência familiar. Restaura, meu Deus, a vida desse jovem que caiu na droga, que não consegue, meu Deus, ter equilíbrio. Senhor, muda a história desse moço. Muda a história, Jesus. O Senhor é perfeito para mudar a história. Muda, Jesus, a história de cada um nessa noite. Tu és fiel, o Senhor é aquele que opera os milagres. O Senhor é aquele que opera os sinais. O Senhor é aquele que fez as maravilhas e faz as maravilhas. Então, meu Pai, abençoa o teu povo. Todos que estão orando comigo agora, em o nome do Senhor Jesus, sejam abençoados, tocados, livres, libertos, e que sinta a graça de Jesus. Oh, glória a Deus, o amor de Jesus. Vai tocando, meu Pai. Vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, restaura. Restaura. Pais que estão aqui sofrendo, sejam restaurados. Mães que estão aqui sofrendo, sejam restauradas. Nós oramos em o nome de Jesus. Seja também quebradas as maldições das famílias. Ó Senhor Deus, em o nome de Jesus nós clamamos que seja quebrada as maldições estabelecidas nas famílias. Em o nome do Senhor Jesus, essa família seja mudada, meu Pai, restaurada para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem concorda comigo, diga amém. Em nome de Jesus.